Fala, meu aluno, minha aluna, como é que vocês estão? Quem vos fala é o professor Marcelo Aquino. Sou professor aqui da casa da parte de legislações, né? Principalmente voltado ali para lei orgânica. Quem não conhece meu trabalho, depois segue lá nas redes sociais, no @prof. Marcelo Aquino no Instagram. Terei o maior prazer em compartilhar, tirar dúvida com vocês também para estudos, né, em geral ali para concursos públicos. Já falando um pouquinho do meu currículo, sou mestre em Direito, sou pós-graduado também em Direito, sou bacharel em Direito, atualmente advogo, inclusive voltado, né, para concursos públicos. Já fui servidor público, já fui oficial da aeronáutica, já ocupei outros cargos públicos, mas também tive muitas reprovações. Reprovação faz parte do nosso processo de formação. E aí, através dessa minha experiência, estudando para concursos, através da minha experiência ali, junto às minhas especializações, né, com as minhas 4 pós, meus 2 mestrados, atualmente através também do doutorado que estou realizando, eu consegui trazer ali uma experiência a mais para os senhores, onde os senhores vão conseguir, de fato, acertar o X na prova. A minha intenção, quando eu dou aula, não é de vocês saírem professores lecionando, meu objetivo é de vocês saberem o que precisa marcar na prova. E é isso que é o mais importante. Nós temos agora, já se aproximando, o nosso concurso da Guarda Civil de Janiru, né, em São Paulo, onde eu já trabalhei. Então, para você que é aluno ou ainda não é aluno, ali, corra atrás de se inscrever e pegar o nosso material das nossas aulas de lei orgânica. Eu separei um material resumido e enxuto do que normalmente cai em prova. Ah, professor, como você sabe que cai em prova? Pode cair tudo, de fato, pode cair toda a legislação. Eu separo não só pela essa experiência, como recentemente também já fui examinador de banca de concurso, onde eu, como examinador, eu queria trazer as questões que eu esperaria que o candidato tivesse conhecimento para o exercício da sua função, no caso aqui dos senhores de guarda civil. Então eu separei ali dentro disso. Mas hoje vamos fazer resoluções de questões, como que normalmente pode ser cobrado a nossa lei orgânica. Então a nossa lei orgânica ela é gigante, ela é extensa, mas vai cair tudo? Por óbvio que não, porque não dá, são poucas questões ali que vão ser cobradas. Mas dentro dessas questões, são temas que normalmente são recorrentes e muitas questões que são muito carentes de prova, muito para fazer uma, aspas, pegadinha, né? Não existe pegadinha, existe o candidato que tem conhecimento da prova ou não. E aí, às vezes, mudando uma palavrinha que você acha que é pegadinha, não é falta de conhecimento do material, beleza? Então, sem mais delongas, vamos aí ao nosso material. Como eu falei, hoje faremos resolução de questões da lei orgânica do município de Jarinu, em São Paulo, e já a nossa primeira, deixa eu pegar aqui o meu marca-texto. São poderes do município, independentes e harmônicos entre si. Isso está descrito lá no nosso artigo 2º da nossa lei orgânica. Quais são os poderes? E aí eu já vou fazer aqui com vocês, deixa eu pegar agora a nossa caneta. Dentro do poder federal, nós temos quais poderes que nós temos dentro ali da União, né, do governo federal? Nós temos o poder executivo. Opa, deixa eu apagar aqui, ficou errado, era para colocar um mais, ficou um vezes quase, né? Que eu escrevi executivo, na verdade, mas eu vou fazer só a primeira letra. Nós temos o executivo, o legislativo e o judiciário. Quem que é o poder executivo aqui a nível federal? É a presidência da República. Legislativo, nosso Congresso Nacional, que é composto da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. E o Poder Judiciário, que é exercido na sua supremacia pelo STF, mas temos também STJ, STM, TSE, TST, temos os Tribunais Regionais Federais e a Justiça Federal. Então nós temos, a nível federal, aqui esses órgãos dentro do Poder Judiciário. A nível estadual, o que nós temos? Também temos o Executivo, Legislativo e Judiciário. Quem que exerce o Executivo dentro do Estado? O governador. O Legislativo, a Assembleia Legislativa. E o Judiciário, o Tribunal de Justiça do Estado. Beleza? E a nível municipal, o que nós temos? Nós temos o Executivo e nós temos o Legislativo. Aqui nós não temos o Judiciário. Quem que exerce aqui a nível municipal o poder executivo? O
prefeito. E o legislativo, a Câmara Municipal. Mas nós não temos o nosso terceiro aqui, que seria o judiciário. O judiciário ele não existe aqui a nível municipal. Aí você vai falar, ué, professor, mas aqui no município tem um fórum aqui de Jarinu. Aí é diferente. Esse fórum, ele pertence a quê? Ao judiciário estadual. Os fóruns, junto às cidades, às comarcas, eles pertencem ao poder judiciário estadual, beleza? Então, são poderes do município, o executivo e o legislativo somente. Então, vamos lá. Letra A, legislativo e judiciário. Não, já vimos que o judiciário não entra. Legislativo e executivo, ok, esse é o nosso gabarito. Executivo e judiciário, não, judiciário não entra. Executivo, legislativo e moderador, também não entra. Então, o nosso gabarito é letra B, legislativo e executivo, foi o que eu falei com vocês aqui, ó, poderes do município independentes e harmônicos. Legislativo e executivo é o que está no artigo 2º da nossa lei orgânica, ok? Seguindo, outra questão. De acordo, deixa eu pegar aqui, eu vou direto com a caneta, vou ficar pegando marca-texto não. De acordo com o artigo 3º, são símbolos do município de Jarinu, exceto, ou seja, para marcar errado. Gente, isso é muito importante. Quando vocês estiverem fazendo concurso público, leia as questões com a ponta dos dedos, palavra por palavra. Esse exceto está em caixa alta. É mais fácil o destaque, mas mesmo assim você circula. Por quê? Quando você está fazendo a prova, você está lá na última questão, sei lá, tem 60, 70 questões, você está na última, você não lembra nem mais seu nome. Você vai lembrar de se atentar a isso, então na hora que você vê, circula de caneta o exceto, ou correto, ou incorreta, circula essas palavras para na hora de você fazer a questão. Essa questãozinha aqui é uma questãozinha boba, questãozinha de decoreba, mas cai em prova. Provas de nível federal caem sobre a Constituição Federal, estadual e municipal também. Então, quais são os símbolos do município de Jarinu? Bandeira? Sim, a bandeira ela é um símbolo do município de Jarinu. O brasão? Também é. Selo oficial? Não. O selo oficial ele não é, então o nosso gabarito aqui é letra C. E o hino municipal? Então é bandeira, brasão e o hino são símbolos do município de Jarinu. Por que eu sei? Que é o que diz o nosso artigo 3º. Fala, são símbolos do município de Jarinu, a bandeira, o brasão e o hino. Vejamos que o selo oficial ele não está aqui descrito. Beleza? Questãozinha boba que o pessoal erra porque não fez a leitura. Ok? O que mais? O poder executivo municipal é exercido, voltando, quem que exerce o poder executivo municipal? Quem que é o chefe do poder executivo municipal? Eu já falei com os senhores. Na esfera federal, nós temos o presidente da República. A nível estadual, nós temos o governador. E a nível municipal, quem que nós temos? O prefeito. Então, o prefeito, ele que exerce ali a função, né, de chefe do poder executivo. Mas ele exerce sozinho? Óbvio que não. Ele exerce ali por meio do auxílio, né, dos secretários municipais ou dos diretores. Quem são esses diretores? Porque às vezes vai ser uma diretoria, não tem uma secretaria, mas tem uma diretoria de educação. Aí o diretor de educação ali, ele vai ter esse mesmo status, mesmo nível do secretário municipal. Por quê? Poxa, o prefeito ele vai saber de saúde, educação, de finanças? Não, por isso que ele tem as suas secretarias, onde ele vai compor através de secretários municipais para auxiliar ele nas suas funções, nas suas atividades. Isso quer dizer que ele fica vinculado? O que o secretário fala ele tem que fazer? Não, porque quem manda é ele. Ele é o prefeito, ele é o dono da empresa, né? Trazendo para um âmbito empresarial, ele é o dono da empresa, ok? Os outros ali são os gestores, né? Ali de cada setor. Então, o presidente da Câmara, aqui, letra A, o presidente da Câmara auxiliado pelos vereadores. Não. Quem que exerce o poder executivo municipal? Aí sim é o presidente da Câmara. Mas não é o nosso caso aqui, porque a gente está procurando do executivo e não do legislativo. Letra B, prefeito auxiliado pelos secretários ou diretores. Ótimo, exatamente o nosso gabarito, letra B. Prefeito isoladamente?
sem auxílio externo? Não, ele tem esse auxílio dos secretários. E letra D, o vice-prefeito, em conjunto com o secretário de governo. Não, né? O vice-prefeito ele está ali para substituir o prefeito na sua ausência, seja ela uma ausência temporária ou definitiva. Aí o vice-prefeito está ali para substituí-lo, ok? Então ela também está errada. E a letra B aqui é o nosso gabarito. Beleza, gente? Se tiver alguma dúvida, manda aí no chat do vídeo nosso, né? Junto ao YouTube, a gente vai responder também. Manda lá na página do Instagram do @implacávelconcursos, né? No plural, ou também no Instagram do professor, @prof. Marcelo Aquino, ok? Então, nosso gabarito aqui, o que diz o nosso artigo 52? O Poder Executivo Municipal, que é o que? A nossa prefeitura, né? É exercida pelo prefeito, mas ela é auxiliada pelos secretários municipais ou diretores equivalentes. Equivalentes a quem, né? Aos secretários. Beleza? Fechou? Show de bola. Vamos para a próxima questão. Conforme o artigo 69, lá da onde? Da nossa lei orgânica, né? São considerados auxiliares diretos do prefeito, exceto, ou seja, marcar a errada. Primeiro, secretário municipal é auxiliar do prefeito? Sim, a gente acabou de ver aqui, ó, auxiliado pelos secretários e pelos diretores. Então, secretário ok. Diretor ok. Aí aqui a gente tem duas que eu ainda não falei com vocês. Subprefeitos e procuradores autárquicos. E aí? Quem que são esses subprefeitos e quem são esses procuradores? Subprefeitos é quando um município ele tem distritos. Então vamos supor que eu vou fazer aqui um desenho. Esse aqui é o município de Jarinu. Aqui dentro nós temos o distrito do Campinho, o distrito do Baú, o distrito do Corregozinho, o distrito da Ladeira. Todos eles são partes integrantes do município de Jarinu, beleza? Então, eles pertencem ao município de Jarinu, estão dentro ali do município de Jarinu. Eles não são municípios, eles não têm prefeitura, eles não têm ali prefeitos. Mas o prefeito, chefe do Poder Executivo, como essas áreas aqui normalmente são distantes, isoladas e têm suas peculiaridades, ele pode nomear o subprefeito. Aí ele vai nomear o subprefeito para esse, um subprefeito para esse, outro subprefeito para esse e um subprefeito para esse, que vão auxiliar, tem força como se fosse um secretário, vai ser o secretário do distrito, só que aqui é chamado de subprefeito. Onde está isso? Lá no nosso artigo 69, que a gente vai ver logo em seguida. Já aqui, a exceção são os procuradores autárquicos. Quem que são os procuradores? Todo município ele tem a advocacia pública. Todo município ele tem um advogado próprio. Esse advogado próprio é chamado de procurador municipal. Então, o advogado do município é um procurador municipal, que pode ser um procurador de carreira, concursado, ou um procurador que é nomeado ali de confiança do prefeito, beleza? Aí depende, vai muito de município para município. Municípios menores normalmente tendem a colocar, né, ali por nomeação, uma pessoa que não fez concurso. Já municípios maiores tendem a colocar quem já é o próprio procurador como procurador geral, ok? E os procuradores autárquicos? O que é autarquia? Só vou explicar para vocês, isso daqui não cai em prova, mas eu vou explicar. A autarquia, ela é criada pelo município. Então, o município, aqui, né, o município, ele cria uma autarquia. Essa autarquia, ela é uma pessoa jurídica de direito público. Beleza? Ela é uma pessoa jurídica de direito público que vai exercer uma atividade típica de interesse do município. Exemplo, nós temos a nível federal, né, as autarquias também. Então, nós temos aqui, né, eu sou de Belo Horizonte, Minas Gerais, nós temos a Federal de Minas Gerais, a UFMG, a Universidade Federal de Minas Gerais. Ela é uma autarquia que exerce uma atividade típica de Estado. Qual atividade é essa? De educação, de ensino. Então, o município pode criar ali, vamos supor, uma universidade municipal de Jarinu? Sim, ele vai criar uma autarquia, ele vai ser uma pessoa jurídica, né, de direito público que vai exercer. Ele é parecido
com o Estado. É como se fosse um filho mais velho ali, que já é maior de idade, que já é mais autônomo, né? Um filho maior de idade da pessoa. Então, o Estado, ali, desculpa, o município, pessoa, criou uma outra pessoa, um filho menorzinho que está ali meio que não subordinado, mas vinculado indiretamente ao município. Então, esse procurador é o advogado dessa autarquia, beleza? Ele é auxiliar do prefeito? Não, não é auxiliar. Por quê? Porque não está previsto na nossa lei, ok? Se tivesse lá falando que era, beleza, mas ele não está. Então, letra D é o nosso gabarito que diz aqui, ó, artigo 69. São auxiliares diretos do prefeito. Quem? Secretários municipais e diretores equivalentes. E 2, os subprefeitos, que nós já vimos. Então, não tem a previsão dos procuradores. Nem o procurador-geral do município está aqui, tá? É só subprefeitos, secretários e diretores equivalentes, ok? Cuidado, cai em prova, beleza? Cai em prova. Outra questão, são princípios... Ah, essa daqui é ótima. Quem já viu a minha aula sabe. São princípios expressos da Lei Orgânica de Jarinu, exceto, ou seja, marcar a errada. Quem estuda para concurso sempre passa pela Constituição. Lá no artigo 77 é o da Lei Orgânica. Lá no artigo 37 da Constituição Federal, nós temos o LIMP, nosso famoso LIMP. Qual que é o nosso LIMP, né? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Está previsto lá no artigo 37, caput é o que está no início, tá? Caput é cabeça, caput da Constituição Federal. Fala, são princípios da administração pública direta e indireta. Aí fala aqui do LIMP, né? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Legalidade quer dizer que o Estado só pode fazer o que a lei manda. Impessoalidade quer dizer que o agente público deve agir de forma impessoal, não para benefício próprio de terceiros, mas sim para atender o interesse público. Moralidade é um comportamento ético, probo, que você espera de um agente público. Publicidade nada mais é de que todos os atos da administração pública, como regra, são públicos, né? E especialidade, você vai buscar a pessoa que tem o maior conhecimento, ali, maior diretriz dentro, né, daquela área. Então, é o nosso LIMP, né? Especialidade não, desculpa, gente, eficiência. Especialidade também só que é um princípio implícito, não é expresso. Expresso quer dizer que está escrito. Implícito é que da leitura você interpreta isso. Aqui, o professor confundiu especialidade aqui. A questão da especialidade, já trabalhando, como eu falei, quando você vai buscar uma pessoa que tem um conhecimento técnico específico para isso. É um dos motivos que vocês estão fazendo concurso público. Mas não é o que está lá no artigo 37. Aqui no 37 está eficiência, tá? Então, o professor já corrigindo aqui, eficiência. Eficiência não é você ser o mais econômico e nem o mais rápido. Aqui é você fazer uma ponderação. Eficiente é você entregar o resultado que se espera, dentro de um prazo razoável e dentro do limite de valor disponível, ok? E aí, quais são esses princípios expressos na nossa Lei Orgânica de Jarinu, que está lá no artigo 77 da nossa Lei Orgânica? Quais são eles? Aqui está falando exceto legitimidade, impessoalidade, legalidade ou publicidade. Aí você vai falar, ué, professor, eu sempre soube, e na Constituição do Estado também está escrito essas daqui, tá? Na Constituição do Estado de São Paulo. Assim, ué, dentro desses daqui, legalidade tá, ok. Impessoalidade também tá, ok. Publicidade também tá, ok. E a legitimidade não tá errado. A legitimidade está sim. Qual que não está? Agora deu branco, né? É a legalidade. Ela não está expressa. O que é expressa? Não está escrito no texto. São princípios. Legalidade? Não. Nós temos legitimidade. Ah, professor, mas é parecido, é a mesma coisa. A gente não está aqui para fazer interpretação de português. A gente está aqui para marcar
o X na prova. E para marcar o X na prova, você tem que marcar exatamente o que está escrito lá na lei orgânica. E o que está escrito na lei orgânica é que a legitimidade, ela é... Opa, aqui a gente está procurando a errada, né? Deixa eu apagar aqui. A legitimidade, ela está prevista. A nossa legitimidade está prevista como a impessoalidade, como a publicidade. Mas a legalidade, ela não está escrita lá no nosso texto. Por isso que eu coloquei aqui, ó, circulei, ó, expresso, ou seja, está escrito. Vamos ver, vamos conferir? Artigo 77. A administração pública direta, quem que é a administração pública direta? Poder Executivo e Legislativo. A indireta, aqueles que são criados, que eu já falei em uma delas, autarquia, fundação pública, empresa pública, sociedade de economia mista, são indiretas. De qualquer dos poderes do município, obedecerá aos princípios da, olha aqui, ó, legitimidade. Olha aí, você que está vendo essa aula, mesmo que não é aluno, mas achou o nosso vídeo aqui no YouTube, você não erra mais essa questão. Isso aqui é muito caro de prova. Se eu sou examinador, eu colocaria uma questão dessa, ok? Então, legitimidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e também os seguintes. Aí vem outros ali, né, que vai trazer ali os incisos. Vejamos que aqui também não temos a eficiência. Beleza? Nós não temos a eficiência de forma expressa, ok? Nós não temos a eficiência de forma expressa. Nós não temos a legalidade de forma expressa. E por que eu falo isso? Porque quem já está estudando, normalmente vocês vêm do concurso de polícia ou de concursos de nível federal e acaba esbarrando na Constituição Federal ou na Constituição do Estado. E lá fala de legalidade, lá fala de eficiência, mas aqui não está previsto. E se vier desse jeito, ó, expresso, você tem que saber. Beleza? Seguindo. Nos termos da Lei Orgânica de Jarinu, é vedada, ou seja, é proibida a acumulação remunerada de cargos públicos. Ok, essa é a regra. A regra é que é vedado, não pode acumular cargo público, exceto, ou seja, temos uma exceção, quando houver compatibilidade de horários. Para quais cargos? E aqui, mais uma vez, vem uma diferença da nossa Constituição Federal, Constituição Estadual e da nossa Lei Orgânica. 2 cargos de professor, até então, ok, está previsto na nossa Constituição Federal e na Constituição Estadual. 1 cargo de professor e o outro de técnico, ok, também está previsto na Constituição Federal e na Constituição Estadual. Agora, na verdade, até mudou, né? Na Constituição Federal, mudou. Aqui não é mais técnico ou científico, depois mudou o texto lá, mas aí quem for, se na prova de vocês tiverem constitucional, vocês leem lá a Constituição. C. 2 cargos em empregos privativos de saúde com profissões regulamentadas. Ok, também está previsto na Constituição Federal e na Constituição Estadual. Letra D. 2 cargos em empregos de médico. Aí você vai falar, de médico? Mas o médico já não está aqui dentro da saúde? Então a errada é essa daqui. Aí você vai errar a questão. Porque essa é a nossa diferença. De fato, esse texto aqui dessas 3 primeiras, elas estão previstas na Constituição do Estado de São Paulo, na Constituição Federal. Mas na lei orgânica do município não está. Essa letra C aqui não está prevista. E aí deixa eu apagar aqui, né, para vocês não confundirem. O que está previsto lá é exatamente essa redação da letra D nossa aqui do gabarito, D de delta, né? Então, pode ter acumulação de 2 cargos professor. Eu sou professor de uma escola, passei no concurso para professor de uma outra escola. Posso? Posso. Se tiver compatibilidade do horário, dou aula num de manhã e no outro à tarde. Beleza. Ou 2 cargos, aqui um cargo de professor com um de técnico científico. Vamos supor que eu sou técnico em informática da prefeitura e sou professor também de geografia. Posso? Posso acumular. Beleza? E de 2 de médico. Eu sou médico aqui, né, eu sou médico de uma UPA e sou médico de um UPA é unidade de pronto atendimento, e de um hospital. Posso acumular os 2? Sim, se tiver compatibilidade de horários, ótimo, eu posso fazer. Mas não é profissional da saúde, porque profissional da saúde a gente tem enfermeiro, fisioterapeuta, psicólogo, entre outros que não são da área médica, são da área da saúde. Beleza? Dentista também é área da saúde, não é médico. E aqui não pode acumular.
Como que você sabe isso, professor? Está aqui, ó. É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários. 2 de professor, 1 cargo de professor e 1 técnico, e 2 cargos privativos de médico. Tá vendo? 2 privativos de médico. Médico pode acumular? Pode. Enfermeiro pode? Porque, pelo que está escrito aqui, não. Pode dentista? Não. É médico. É o que está dizendo a linha C do inciso 16 do artigo 77. Outra questão muito, muito boa para cair em prova. Por quê? Na Constituição Federal, na Constituição Estadual, a redação ela é diferente. Beleza? Agora vocês não erram mais. Seguindo, questão 7. O servidor municipal será aposentado nas seguintes condições, exceto, ou seja, você vai ser aposentado um dia, você vai passar no concurso, vai tomar a posse, você vai exercer seu cargo e você vai ser aposentado. Quais são as possibilidades de aposentadoria? Por invalidez permanente? Sim. O que é invalidez permanente? Você, vamos supor, Guarda Civil Municipal, Deus livre guarde, eu só estou dando como exemplo, né? Você tomou um tiro na perna que deixou você, na perna não, nas costas deixou você paralítico. Você não pode mais exercer a função de guarda civil municipal. Você é professor, tomou um soco no pescoço e perdeu a voz ali. Você também não pode fazer. Você está fazendo um tratamento na boca ali que gerou uma perda, você teve que perder metade da língua. Você não consegue falar e você também é professor. Você vai ser aposentado por invalidez permanente. Lembrando que a invalidez aqui ela é permanente. Aquela que, por exemplo, eu fui, quebrei o braço, não estou conseguindo trabalhar. Você vai ser afastado e não aposentado. Por quê? Porque seu braço vai restaurar, você vai fazer fisioterapia e vai voltar. E ótimo. Aqui é invalidez permanente e não invalidez temporária, tá? Compulsoriamente aos 70 anos de idade. Anota isso, tá? É aos 70. Você tem 70 anos, mesmo que você passou no concurso com 69, 70 anos você tem que sair. Maiores de 70 anos não continuam no serviço ativo, eles são aposentados compulsoriamente, ok? Voluntariamente por tempo de serviço ou idade, sim. Já antecipando para vocês, nós temos lá a questão de tempo de serviço. Se você, homem, trabalhou 35 anos no tempo de serviço e você, mulher, 30 anos, vocês têm aposentadoria integral ali. Agora, se você é professor, aí é 30 para homem e 25 para mulher. Você tem um tempo ali reduzido com aposentadoria integral. Agora, se você tem 65 anos de idade, homem, e 60 anos, mulher, eu acho que é isso mesmo, ou é 60 homem e 55 mulher, agora eu não estou lembrado, de idade, mas ainda não tem o tempo de serviço, você pode aposentar, mas sua aposentadoria vai ser proporcional ao tempo que você trabalhou. Beleza? Então você tem, vamos supor que seja 65 mesmo homem, agora o professor deu um branco aqui. 65 homem, mas você tem 20 anos de serviço. Você pode aposentar? Pode, mas sua aposentadoria não vai ser integral, vai ser proporcional aos 20 anos que você trabalhou. Porque você, como homem, precisa ter 35 anos de serviço. Beleza? E, por último, por interesse exclusivo da administração, ou seja, um ato ad nutum. Pode? Não, não pode. A aposentadoria, que a gente chama de aposentadoria compulsória aqui, né, a bem do serviço, por interesse da administração, ela não pode ocorrer exatamente porque vocês têm a estabilidade. Vocês, de fato, se cometerem uma transgressão disciplinar, vão responder um processo administrativo disciplinar e vão ser, inclusive, punidos ali, às vezes com uma demissão, com uma exoneração, mas a aposentadoria vocês não vão ter. Cuidado, quem já estudou para concursos de tribunais ou de Ministério Público, juiz e promotor, eles têm uma característica que é chamada de vitaliciedade, eles não têm estabilidade. Eles sim, numa eventual condenação, eles não são exonerados, nem demitidos do cargo, eles são aposentados compulsoriamente. Então, quem já veio de estudos, né, para concurso de juiz e promotor, pode confundir aqui, mas os senhores não vão confundir mais. É o que está dizendo aqui no nosso artigo 80. Ó. O servidor será aposentado por invalidez permanente, compulsoriamente aos 70 anos de idade e voluntariamente, e aí traz lá as hipóteses A, B, C e D ali das hipóteses
que é a idade ou tempo de serviço que eu acabei de explicar para os senhores. Então, letra D aqui, né, é o nosso gabarito, que D de delta, que está incorreto, porque a gente está procurando a exceto. Lembra de circular na sua prova. Questão 8. Qual instituição o município poderá constituir para a proteção dos seus bens, serviços e instalações? Ou seja, quem que vai proteger os bens, serviços e instalações? Primeiro, quais são os bens do município, né? Nós temos 3 tipos de bens. Nós temos bens de uso comum, nós temos os bens de uso especial e nós temos os bens dominicais. Bens de uso comum é aquele comum ao povo. Praças, rios, ruas, calçada, aquela que não tem uma destinação específica. Você não precisa de uma qualidade específica para usar. Qualquer pessoa pode usar. Já os bens de uso especial são escolas, hospitais, a própria prefeitura, a Câmara, né, ali dos vereadores, porque ela ali, você precisa de uma qualidade específica para usar. Só vai usar ali o hospital, ou se você é um profissional da saúde que trabalha lá, ou se você é um doente que vai ser ali internado ou receber um tratamento. Beleza? Então precisa de uma qualidade específica. Já os bens dominicais são aqueles que não têm uma afetação, não está tendo uma destinação. Então vamos supor um bem de uso comum, um terreno, né? Vem o município, tem aquele terreno, e aquele terreno não está sendo destinado para nada. E ele quer vender aquele terreno, ou ele quer fazer uma doação. Aí ele é um bem de uso comum. Aí ele vai fazer ali, né, uma desafetação. Ele vai tirar a destinação dele de uso público comum e vai dar ali, vai ser considerado um bem dominical. E somente os bens dominicais podem ser vendidos ou doados, ok? Isso tudo através de lei. Então, nesse caso aqui, esses são os bens que vocês ali vão tutelar, vão proteger. E os serviços? Por exemplo, tem o serviço de fiscalização da vigilância sanitária. A vigilância sanitária vai fazer uma operação de fiscalização num determinado estabelecimento. Vocês, guardas civis municipais, vão lá e vão proteger a execução desse serviço. Ou um auditor da Receita Municipal vai lá e vai fiscalizar um local. Vocês também vão lá dar esse amparo, esse suporte ali de segurança institucional para essas pessoas. E instalações obviamente, os locais, que está vinculado aqui, né, a instalação com o bem, né? Aí, aqui seria os bens propriamente ditos, os especiais, ok? Então, primeiro, Polícia Municipal Investigativa? Não. O STF já entendeu que Guarda Civil Municipal é órgão de segurança pública, previsto lá no artigo 144, se eu não me engano, acho que é o parágrafo 7º ali do artigo 144 da Constituição. Salvo engano, mas está previsto lá. Enfim, mas muitas prefeituras começaram a colocar o nome de polícia municipal. Vocês não são polícia, vocês são guardas. Vocês são constituídos para guardar os bens, serviços e instalações. Não são polícia, ok? Beleza? Vocês são ali, de fato, órgãos de segurança. Vocês integram o Sistema Único de Segurança Pública, mas não são polícias. Como o bombeiro não é polícia, o bombeiro é bombeiro, ok? O que mais? Guarda Municipal? Sim, é o nosso gabarito. E aqui é uma questão totalmente atrelada à atividade dos senhores. Milícia Civil? Poxa, aí milícia não, né, gente? Aí é até crime isso daqui. Então, não é. Vigilância Patrimonial Terceirizada? Não, pode até ter ali, né, aqueles agentes de segurança patrimonial terceirizado que vai ajudar, vai auxiliar. Mas não é uma função precípua deles. Nos termos da lei orgânica, a função precípua é da Guarda Civil Municipal, letra B. Está aqui, ó, artigo 82. O município poderá constituir guarda municipal, força auxiliar, aqui é uma força, não é polícia, destinada à proteção de seus bens, serviços e instalações, nos termos da lei complementar. Beleza? Outra questão. A guarda municipal destina-se a quê? Principalmente, ou seja, a função principal da Guarda Municipal é de quê? Porque vocês, como integram a parte
da segurança pública, né, num todo, a segurança pública do Brasil, vocês fazem parte dela, vocês fazem mais, vocês vão poder fazer a fiscalização de trânsito e aplicação de multa, vocês vão poder ali fazer uma força de polícia administrativa, né, ostensiva, preventiva ali, fazendo abordagens, inclusive, teve até uma mudança de paradigma em 2024, né? Antes, o entendimento do STF era que vocês, guardas municipais, não poderiam abordar e fazer buscas pessoais em qualquer pessoa ali na rua, numa fundada suspeita. Apenas se envolvesse os bens públicos municipais. Vamos supor que eu estou cortando uma árvore ali numa área pública municipal. Aí vocês poderiam me abordar. Depois eles mudaram o entendimento, colocou um segundo entendimento que também não é mais aplicado. Que vocês, vendo um flagrante delito, podem fazer busca pessoal por uma segurança própria e de terceiros. Agora mudou, 2024 mudou. Vocês, havendo uma fundada suspeita e não mais o flagrante, podem fazer ali uma abordagem civil, né, e fazer uma busca pessoal nos termos lá do Código de Processo Penal, igualmente uma polícia militar, beleza? Mudou esse paradigma. Ok? Porque se restringisse você guarda civil, porque vocês não são polícia judiciária, vocês são polícia administrativa. Quem que é polícia judiciária? Apenas a Polícia Civil e Polícia Federal, que tem função investigativa. Mas se a gente coloca adstrito apenas essas duas forças, nem a Polícia Militar, nem o Corpo de Bombeiros, nem a Polícia Rodoviária, nem vocês guardas civis municipais que não têm a função investigativa, criminal, não poderia mais fazer a busca. E aí o STF estendeu e colocou os senhores também com essa competência, beleza? Então a Guarda Civil destina-se principalmente, ou seja, originariamente, a quê? Proteção de bens, serviços e instalações municipais. Ó, matamos já na letra A. Mas vamos ver as outras. Investigação de crimes de menor potencial. O que é menor potencial? A Lei 9.099 de 95, que trabalha sobre o juizado especial, traz os crimes de menor potencial ofensivos. Aqueles crimes cuja pena máxima não seja superior, né, a 2 anos. Então, até 2 anos são considerados crimes de menor potencial ofensivos e vão ser ali apurados no âmbito do juizado especial criminal, ok? Então, vocês que vão fazer essa investigação, não, ainda continua sendo atribuição da Polícia Civil, ok? Letra C, auxílio direto e exclusivo na segurança pessoal do prefeito? Não, o prefeito não tem segurança pessoal, né? Ali, ele não tem isso. Se ele precisar de um auxílio, ele pode até fazer a solicitação ali, destinação de alguns guardas, da própria polícia militar, para fazer essa segurança pessoal, pedir ali um reforço se ele estiver sendo ameaçado. Mas não é função principal suas. Fiscalização tributária? Não. Você está fazendo concurso para auditor da Receita Municipal? Não. Então, não é função suas na fiscalização tributária. Então, letra A é o nosso gabarito, que é a nossa parte aqui, ó. É destinada a proteção de seus bens, serviços e instalações. Beleza? Nos termos da nossa lei complementar. E aí, acabei de falar que cai em prova também a nossa última questão para a gente fechar esse nosso revisaço aqui, né? A lei estabelecerá a organização, ou seja, a lei que vai falar como que a Guarda Civil vai ser organizada. Qual que é o nível 1, nível 2, nível 3, quem que é o comandante da guarda, como que faz para você ser promovido, qual que é o subsídio seus, qual que é a quantidade de cargos que vai ter, né? Então, é a lei que vai trazer. E qual que é essa lei? Qual que é essa lei? Lei ordinária, lei complementar, decreto legislativo e resolução municipal. Vou trabalhar todos aqui com vocês. Lei ordinária são as leis comuns. Quando você vai trabalhar coisas do dia a dia, orçamento, tudo isso são leis ordinárias, ok? Lei complementar, você vai trabalhar matérias mais complexas. E aí, normalmente, é para instituição de órgãos, é a lei complementar. Então, a lei ordinária, ela tem um quórum de 50% mais um dos presentes da Câmara Municipal para ser aprovada. Já a lei complementar, ela é mais difícil. Ela é 50% mais um da totalidade, do total de vereadores. Vamos supor que tem 10 vereadores.
50% mais 1, 50% é 5, mais 1, 6. Então precisa de 6 aqui para aprovar a lei complementar. Mas naquele dia da votação, só tinha 7. Mesmo assim, continua necessitando de 6 para aprovar a lei complementar. Já a lei ordinária não, tem 7. Qual que é a metade de 7? 3,5. Mas você vai cortar um vereador ao meio? Não, então vai ser 4. É o primeiro número inteiro após ali, no caso de uma fração, né? Então, a lei ordinária, levando aqui em consideração 7 vereadores que naquele dia estavam lá, são 10, mas 3 faltaram. 7, então precisa de 4 para aprovar lei ordinária. Para aprovar a lei complementar, não. Tendo 7, tem que ter 6 votos. Sempre vai ter que ser a totalidade, vai ser 50% mais 1 da totalidade dos vereadores, ok? Decreto legislativo é a mesa da Câmara Municipal que vai ali, né, criar um decreto, normalmente para regulamentar questões internas da Câmara Municipal, do Poder Legislativo. E resolução municipal é o prefeito que ele faz, né, decretos ou resoluções para regulamentar também uma coisa do dia a dia interna. Agora, sempre que for para trabalhar questões de órgãos, e a Guarda Civil Municipal é um órgão de segurança pública, é a lei complementar. Por quê? Porque está escrito aqui, ó, de novo, artigo 82, né? Tá antes aqui, ó, no 82 já falava nos termos da lei complementar, e no próprio 82, parágrafo 1º, fala, ó, a lei complementar de criação da guarda disporá sobre acessos, direitos, deveres, vantagens e regime de trabalho com base na hierarquia e disciplina. E aí, nós fechamos o que eu acredito que seja o que tenha maior repercussão na prova dos senhores, o que certamente ali o examinador vai trabalhar. Pode cair todas essas questões que eu trabalhei, inclusive do jeito que está aqui, mas certamente uma ou duas questões do que eu trabalhei vai cair na prova dos senhores. Então, reveja essa aula para os senhores não esquecerem. E como eu falei, qualquer dúvida, os senhores mandam lá no @implacávelconcursos, para quem não é aluno, ou lá no meu Instagram, @prof.marceloaquino, beleza? Ou também, no caso de dúvidas para estudo, ou de concursos, onde focar, o que seguir, também podem me procurar lá. Ou, para quem já é aluno, pode mandar também as dúvidas lá na área do aluno do Implacável Concursos. Beleza, gente? E é isso. Gostaria mais uma vez de agradecer a atenção, né, e a colaboração dos senhores aqui com essa nossa aula. Coloco à disposição novamente para esclarecer qualquer dúvida dos senhores. E, mais uma vez, forte abraço, Deus abençoe. Vou estar orando ali pelos senhores, quem participou, né, dessa nossa aula aqui de revisão. Meu forte abraço, Deus abençoe. Até já.